Aprenda a fazer resumos em áudio para estudar. Veja só, uma das técnicas boas para ajudar na memorização é fazer resumos em áudio, mas tem um sistema para fazer isso, para ajudar você a consolidar, ou seja, a colar a informação na sua memória. Eu vou passar aqui os passos e como que você vai fazer para usar o áudio. Pode ser áudio de celular, pode ser até falar para si mesmo, lembrar de falar para si mesmo, até o falar consigo mesmo ajuda nesse processo de memorização. Beleza? Primeira coisa para quem é esta dica de resumos em áudio para estudar? Você precisa, isso aqui é importante, se você precisa lembrar, às vezes, de alguma coisa, de alguma teoria, de algum tema específico, pode ajudar você. É importante lembrar que essa técnica de resumos em áudio, ela deve vir associada àquilo que você está estudando. Então, digamos, você está estudando para um concurso, você tem uma prova objetiva. Use esta dica junto com responder questões. Por quê? Porque você tem que treinar o raciocínio com as questões. Professor, eu tenho uma prova discursiva. Use essa dica junto com você escrever bastante também para ajudar nesse processo. Essa dica de resumo em áudio para estudar, ela serve também em formato texto, mas aqui eu vou deixar somente em formato áudio. Então ela é uma dica para complementar. Serve também, às vezes, para você memorizar leis, para você memorizar também algumas fórmulas, para você memorizar alguns conceitos, ou mesmo memorizar grandes quantidades de texto, tá? Eu vou explicar aqui para você. Primeira coisa que você precisa entender para fazer um resumo em áudio para estudar. Primeira coisa não é repetir. Repetir não é resumir. Não adianta você falar, puxa, eu vou usar essa técnica do resumo em áudio, aí o que eu vou fazer? Aí você pega o livro e você fica lendo. Isso não é resumir, tá? Na verdade, isso é só passar do papel para voz ou pro áudio. E não vai adiantar para você. Então, o que você precisa fazer? O resumo, qual que é o processo do resumo? O verdadeiro resumo. Resumo é condensar, você diminuir. E, principalmente, você utilizar as suas palavras nesse processo. Utilizar as suas palavras. Ou seja, não dá para você pegar o áudio e só falar o que está ali. Porque se você só fala, é como se você estivesse copiando. Você não está processando a informação. Está passando do papel para a fala. Está indo direto. Você não está aprendendo, não está memorizando. Então você tem que ler aquilo, pensar, né? Passar aqui, pensar e depois falar com as suas vozes. Falar com as suas palavras. Falar do seu jeito. Falar do seu jeito. E condensando. Eliminando tudo aquilo que não faz sentido. Professor, como que eu faço para descobrir? Uma das grandes dificuldades do pessoal que vai fazer resumo é como que eu consigo determinar o que é importante e o que não é importante? É através da prática. Você vai começando a perceber que você não vai lembrar de tudo. E aí já começa um elemento para ajudar você no resumo. Então você pega lá um texto enorme. O texto está falando disso. Geralmente, qual que são as características de um texto? O texto às vezes tem exemplos, o texto às vezes tem estudos de caso, o texto às vezes fala de conceitos, mas ele inclui outras coisas. São coisas que você pode ir eliminando na hora que você vai criar o seu resumo em áudio. O mais importante é, na hora que você estiver resumindo, use as suas palavras, a maneira de você explicar. Então, digamos que eu chego para você e falo aqui, olha, o cérebro aprende quando você está concentrado. Quando você está concentrado, você retém mais informação. Por quê? Porque a atenção é a porta da memorização. Aí você escuta isso e pensa, puto, como que eu posso explicar isso com as minhas palavras? Se você tem foco, você aprende. É um resumo. É tudo isso que eu falei. Se você tem foco, você aprende. Você usou suas palavras. Você resumiu. Você resumiu com as suas palavras. Professor, mas isso é difícil. É lógico que é difícil. Por isso que ela é uma técnica muito interessante na questão do aprendizado. Você conseguir usar as suas palavras, você conseguir colocar esse tema de uma maneira resumida, usando as suas palavras, vai ajudar você a raciocinar sobre o mesmo. Entendeu? Se você não raciocinar, você não vai conseguir fazer isso. Uma das coisas que o pessoal às vezes fala assim, quando eu falo para fazer o resumo, né? Mas como que eu sei, né? Como que eu vou usar as minhas palavras?
também é outra coisa que vai exigir do seu cérebro. Precisa exigir. Você tem que forçar o seu cérebro para, a partir disso, você conseguir ter mais e mais retenção do conteúdo. Por isso que é importante também, nesse processo de resumo, você forçar a sua memória. O que eu recomendo que a pessoa faça? Eu recomendo que a pessoa faça uma leitura de uma página. Vou até ser mais legal com vocês. Como que eu passo para os meus alunos menorzinhos o processo de revisão? Porque eu vou ensinando eles a fazer resumo. Eu vou ensinando eles a fazer resumo gradativamente. Os menores que não têm prática, eu falo, olha, pega um parágrafo do texto e resume com as suas palavras. Pega um parágrafo do texto e resume com as suas palavras. O que esse parágrafo quer dizer? Então, você fala. Pega um parágrafo e resume. Depois, quando você vai tendo experiência, você vai fazendo por página. À medida que você vai tendo experiência, você faz por capítulo. Entendeu? Quando você vai tendo mais experiência, você consegue lidar com mais informações de um texto e você consegue resumir ele com mais facilidade. O mesmo para uma aula. Então, quando você pega esse tema, você tem que conseguir transformar ele nas suas palavras. Então, essa técnica de pegar um parágrafo e resumir usando as suas palavras ajuda. Então, vai fazendo isso por texto. Pega resume com as suas palavras. Pega isso aqui, resume com as suas palavras. O mais importante é você não ficar dependente do texto. Porque se você ficar dependente do texto, você vai ter o vício de ficar olhando e pegando palavras dele. Faça a leitura e tenta lembrar. O que eu acabei de ler? Eu acabei de ler que estudar é importante, a gente sempre está se envolvendo e precisa se envolver escrevendo, anotando com canetinha colorida. Você entende? Eu estou forçando a minha memória para lembrar daquilo. Forçar a memória é um elemento importante dentro do seu resumo em áudio. E aí você vai gravar. Então você vai gravando. Faz a leitura, pega, fecha os olhos e grava. Você pode até falar, eu entendi que não sei o quê. E sem vergonha, tá? Não precisa ter vergonha. Eu acho que ninguém vai ouvir isso. Não sei se você vai pôr isso pra alguém para ouvir. Só você vai ouvir. Você vai... Tal. Essa é uma dica. Depois, o que você vai fazendo? Você não vai ficar ouvindo esse áudio o tempo inteiro, porque isso é muito passivo. Tá? Como eu disse agora, eu acabei de explicar, ser passivo não significa que você não aprende nada. Só que pouco envolvimento, você memoriza menos. Então, como é muito passivo, você não vai memorizar tanto. O ideal é você ouvir e ir reduzindo. Peraí, eu vou ouvir o que eu acabei de gravar, agora eu vou pensar, tal. Eu acho que pode ser menor ainda. Significa isso. Aí você fala, eu lembro disso, ou eu resumo, o texto é tal coisa. Você vai diminuindo. A ideia é que você gradativamente vá resumindo mais e mais e mais, até chegar no final. O final é um conceito bem resumido daquele assunto. Lembrando, isso aqui serve quando você tem que memorizar conceitos, ideias centrais, alguma coisa que você precisa lembrar, seja para explicar para alguém ou seja para uma prova. Tá? É muito importante ter esse conceito claro. Por quê? Porque como você vai reduzir a informação, é alguma coisa muito pequena que vai servir como chave para você utilizar o aprendizado. Então, vamos dizer, por exemplo, eu chego aqui para você, para eu falar isso para você, eu memorizei um conceito. Qual que é o conceito? O conceito que o seu cérebro ele tem um sistema de trabalho. Qual que é o sistema de trabalho? Através da atenção, ele pega as informações externas, coloca na memória, que é onde consolida, onde fica essa informação, e quando você utiliza essa informação, você aprende, você estimula o seu raciocínio. Isso é um conceito. E aqui eu vou brincando de várias maneiras. Eu falo, olha, você tem que estar atento na aula, tem que tirar a distração, você tem que se envolver, você tem que escrever, você tem que resumir, você tem que revisar, você tem que fazer tal coisa. Eu estou englobando outras coisas em um conceito que já está memorizado. Entende? Olha só. Espero que tenha ficado muito claro isso para você. Espero que tenha ficado muito claro. Coloca aqui para mim, nos comentários ao vivo, ou você que está vendo a gravação, se ficou claro e se você vai colocar essa dica em prática.
Como que você vai colocar essa dica em prática? Ficou claro que eu expliquei aqui para você? Coloca aqui nos comentários ao vivo, ou você que está vendo a gravação, coloca nos comentários aqui embaixo se ficou claro e como que você vai aplicar esta dica. Lembrando de clicar em gostei, é muito importante, compartilhar com os amigos, com grupos, seja o que for. E aqui embaixo eu tenho o meu curso Método 5, para você que está estudando para prova, concurso ou faculdade, quer a minha ajuda para estudar do jeito certo, o link do Método 5 está aqui embaixo deste vídeo. Beleza?